Sai jogador top, entra jogador top também, e o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Com todo o respeito que eu tenho pela figura do Yuri Alberto, com todo o respeito que eu tenho pela família, vai tomar no olho do... Fala aí, rapaziadinha, beleza? O líder Flamengo aplicou uma virada bem dolorosa no time do Corinthians no clássico de domingo. Após o Yuri Alberto perder um pênalti bizarro que poderia ter mudado o jogo, a torcida reagiu com indignação. Entre eles, o craque Neto. Se liga aí o que ele falou. A torcida tem que vaiar, foda-se que é o Yuri Alberto. Foda-se quem é que seja. O Corinthians é muito maior que todo mundo. O Corinthians é maior que o Sócrates. O Corinthians é maior que o Rivelino. O Corinthians é maior que todo mundo. Você não pode fazer uma merda dessa 4 meses sem fazer um gol, voltando de cirurgia, voltando com todo o respeito que eu tenho pela figura do Yuri Alberto, com todo o respeito que eu tenho pela família, vai tomar no olho do cu. Um jogador quando faz uma merda dessa, de um time que já tá fudido, de um time que não tem dinheiro, de um cara que ganha 1.700.000 por mês, de um time que tá com 29 pontos, vá pra puta que pariu, vai tomar no olho do cu. O Corinthians amassou o Flamengo. O que aconteceu? O Flamengo venceu. E a bola aqui foi lateral pro Corinthians. Só que o Bandeira também tava tranquilo. A verdade é uma só. Não pode fazer pênalti de cavadinha num jogo como esse. O Yuri Alberto, você foi irresponsável. No mínimo, irresponsável. Agora, você não é o único culpado, porque tem Vitinho, tem Thales. Aí, o Dorival, que foi o mestre no primeiro tempo, no segundo tempo, amassa o Corinthians também. E do outro lado tem um time que tem time. Então, parabéns ao Flamengo. É isso que eu tenho que falar. Parabéns ao Flamengo. Depois, um pouco mais calmo, o craque Neto fez uma análise dessa virada do Flamengo em cima do Corinthians. Dá uma conferida aí. Vamos lá então, pra todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Craque Neto, há uma reclamação assim, monstruosa em relação ao lance do gol, né? A verdade, pra mim, foi lateral pro Corinthians e não lateral pra equipe do Flamengo. A televisão tá mostrando, e aí sai o segundo gol. Foi realmente claro, meter a mão no Corinthians, mais uma vez, lateral pro Corinthians, só que o VAR não pode entrar nesse tipo de jogada, pelo menos o que estão falando. E aí o Flamengo ganha o jogo de 2-1, o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo, segundo tempo não aguentou fisicamente, morreu fisicamente, Ranieri morreu, Breno Bidon morreu, Matheus Bidu teve câimbra, Mateuzinho não desceu, e o Flamengo no segundo tempo deu um amasso, mas o gol, o lateral da equipe do Flamengo que saiu o gol foi do Corinthians, não foi do Flamengo. O lateral foi do Corinthians e o Corinthians foi prejudicado em relação a esse lance. E agora o Corinthians briga para não cair, porque tá com 29 pontos, joga contra o Internacional e depois joga contra o Mirassol e depois joga com o Santos. Vamos ver como é que vai se comportar o Corinthians. Isso aí é uma coisa horrível, esses 3 pontos que perdeu dentro de... Denilson e Felipe Melo também fizeram análise sobre essa virada do Flamengo. Se liga aí no que eles falaram. São duas análises que a gente Dominou tem que fazer. completamente o Por jogo. que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista Você não acha assim, ó, quando o Corinthians dominou o jogo, o primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0, não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. E aí o Flamengo, quando dominou os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. 2 gols. O que eu acho que diz muito sobre a diferença de qualidade dos dois Sabe o que times. parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no Fez Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol, né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Neoquímica. Pareceu, a favor do Corinthians. O primeiro tempo, o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia, e o Flamengo parecia um time cansado. Isso aí, eu também. Essa é a verdade. Porque, como que é a jogada, a transição do Corinthians que saiu o pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, Espaçado, né? ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio campo. O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo... Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo jogar. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Sai jogador top, entra jogador top também, e o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Tem a ver com a semana cheia do Corinthians, né? O Corinthians ele não joga durante a semana, o Flamengo joga a Libertadores, que a gente falou, aquele jogo de loucura, né? De fisicamente o Flamengo exigiu demais do Flamengo a questão física. O Corinthians treina com muita intensidade e o Dorival deve ter pensado, a gente tem que colocar intensidade. E faltou, o Ricardinho até falou, né? O Corinthians produziu muito, mas ele não converteu. Não fez o resultado. Porque se o Corinthians consegue fazer o resultado, quando então ainda é intenso dentro de campo, o Flamengo não consegue virar. Porque o Corinthians descansa a semana toda, joga muito intenso no primeiro tempo até fazer o gol.
E aí depois do gol tira um pouco o pé, e aí o Flamengo tem uma imagem do banco de reserva que aparece o Alexandro, o Pedro e o Jorginho. Isso porque o Pedro não entrou. E o Pedro não Cebolinha também não. E o Cebolinha também. Mas no segundo Cebolinha tempo, o Danilo. Corinthians, tudo bem. Eu até entendo que não dá pra fazer, de repente, por mais que ele tenha treinado toda semana, tenha descansado, não dá pra você fazer 90 minutos com intensidade, marcando alto. Mas que não precise fazer a intensidade do terço final, que você começa a fazer a intensidade já do atacante. Recua linhas, sabe? Dá 2 passinhos pra trás e pega uma intensidade lá da metade do campo. O Flamengo não pode, de repente, chegar na metade, no terço final do campo e o Corinthians não marcar. Foi o que aconteceu. O Flamengo começou a ter posse de bola, começou a ganhar campo, começou a propor jogo, começou a gostar do jogo, movimentação, e o Corinthians parecia parado. Tanto tem uma jogada que o Bruno Henrique pega, ele passa com muita facilidade do zagueiro Gustavo do Corinthians, do Gustavo Henrique. Então, assim, Mateuzinho não passava do meio. Exatamente. Aí que eu acho que a qualidade dos elencos pesa muito. Primeira questão básica, como a gente comentou, você domina o jogo e aí você não mata porque você não tem tanta qualidade, você proporciona um time melhor em 30 minutos te jantar. E as alterações, cara, eu não tô exagerando, eu acho que elas pioraram o Corinthians, porque o Dorival não tem o banco do Flamengo. Então, ó, ele tirou o Martinez, colocou o Angileri, né? Tirou o Maicon, colocou o Rian. A única que eu acho que melhorou foi o Vitinho, que demorou pra entrar. Tirou o Breno Bidon, colocou o Vitinho. Tirou o Guinegão, colocou o Thales Magno. Você pega o Flamengo, entraram Luiz Araújo, Plata, Jorginho. Cara, é outro Das 5 nível. substituições que É o outra, Felipe é fez, outra, é outra. nível. as 5 que o Felipe Outro fez, nível. 4 são jogadores de seleção. outro nível. Danilo, Alexandre da seleção brasileira, o Plata da equatoriana, o Jorginho, campeão da Eurocopa pela Itália, e entrou o Luiz Araújo, que não é jogador de seleção, mas é um jogador que seria titular em muitos times do futebol E brasileiro. aí, primeira bola que cai no pé do Arrascaeta. Agora, eu acho que teve uma mudança. craque, E não tava jogando bem, né? É o que eu falei do Arrascaeta. Não tava jogando bem. Nós falávamos antes do craque, né? O Arrascaeta não fez um grande jogo, aí foi lá e pum, craque, fez o gol, 18 gols no campeonato, na temporada. Aí você pega, acho que no campeonato, 14 gols no campeonato. Né? Aí você pega o Samuel Lino, Também não então, tava jogando tava jogando bem, inclusive jogou mal, assim, você espera muito mais desse atleta. Eu mesmo espero muito mais desse atleta. Eu vi esse Os atleta dois no Atlético últimos de jogos Madrid, dele não foram bons. Ele é muito bom jogador, ele é jogador nível de seleção brasileira. Precisa melhorar ainda, precisa mostrar pra que veio. Jogou 2 jogos acima do nível realmente que ele pode jogar. Hoje não foi bem, mas fez a jogada que saiu o gol da Arrascaeta. Então, assim, é um time. O Saúl muito craque. sentiu o ritmo Então eu acho que do jogo o Dorival, do meio da semana. o Felipe fez uma mexida no segundo tempo que foi interessante, assim. O primeiro tempo começou com o Saúl mais na frente e o De La Cruz mais atrás. No segundo tempo ele inverteu. Ele trouxe o Saúl para primeiro volante e deu mais campo pro De La Cruz, com mais dinâmica. Eu acho que já melhorou um pouco. E ele trouxe o Carrascal, pelo menos assim eu vendo, mais para perto do Arrascaeta, mais próximo. E aí o Flamengo conseguiu preencher mais aquele setor ali com o De La Cruz, com o Arrascaeta e com o Carrascal. E começou a envolver o Corinthians. Gramado bom, qualidade de passe, troca de passe. Então, várias vezes o Flamengo chegou tocando Tava muito e espaçado abria. no primeiro tempo, Tocando né? e abria. E conseguiu fazer o primeiro gol assim. O Corinthians não conseguia segurar a bola. Já não conseguia mais. Conseguia Já ficar com a perdeu. bola. Agora a gente tem que rodar o vídeo das cavadinhas. Momento constrangimento aqui do fechamento. Bora, né? bora. A gente colocou a enquete. Bom, é isso aí, rapaziada. Comenta aqui o que você achou dessa vitória. O Corinthians foi roubado ou o Flamengo que está imparável? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Futeplay é paixão, Futeplay é paixão.